Opa, e aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpite e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 3 de março de 2026, rodadinha cheia, com muitas oportunidades para a gente ser bem lucrativo, já que vocês sabem que a gente, além de trabalhar sempre com números e estatísticas, a gente gosta de explorar pontos fracos de franquias e pontos fracos evidentes, né? A gente tem muitos times hoje expostos e com jogadores perfeitos para fazer acontecer no jogo hoje contra cada um desses times. Então já vai se inscrevendo no canal, deixando o like para ajudar o projeto a seguir acontecendo. Não conhece a gente, não conhece o Sexta de Trade, aqui é o seguinte, a gente se baseia em números e estatísticas para trazer as melhores opções para vocês, analisar os jogos, a gente traz análise mais profunda jogo a jogo de todo o mercado de basquete aqui no YouTube e de toda a internet Brasil afora. Mas a gente também tem um grupo VIP extremamente completo, com guias, e-books, palpites diários, dicas exclusivas, favoritos da noite, melhores zebras, melhores jogos over, under, tudo isso e muito mais pelo melhor preço do mercado, que antes era R$20 por mês. Você também pode pagar R$30 por 2 meses e agora numa promoção final para essa retinha final de temporada. R$40, R$39 na verdade, né? Para você ficar com a gente até o final da temporada. Então você vai pagar R$39 para ficar com a gente março, abril, maio e início de junho, ou seja, uma oportunidade espetacular. Lembrando que nesse mês de março, da metade em diante, a gente não vai publicar vídeos aqui para vocês, mas até o dia 15, mais ou menos, a gente vai tentar publicar todos os dias mais, para você garantir essas tips do período que a gente não vai estar publicando, tips exclusivas, porque nem sempre a gente está trazendo vídeo para vocês. É só lá no nosso grupo VIP, teve tip ontem também, saímos num dia positivo, antes de ontem, enfim. A gente está sempre presente lá no nosso grupo VIP. Tem grupo gratuito, o link está na descrição, e também diversas casas de apostas com cupom Sexta de Trade para você criar o seu cadastro clicando aqui embaixo. Beleza? Meta de 100 likes pra gente trazer vídeo amanhã. Na quinta-feira passada a gente não bateu nossa meta de likes, então não teve vídeo na sexta, e no final de semana a gente também depende dessa meta para continuar trazendo vídeo. Então clica no botão de joinha que tá aqui embaixo, não custa nada, ajuda muito a gente, e comenta qual sua tip preferida pro dia de hoje. Vamos começar as nossas análises com Cavs e Pistons, análise de Hornets e Dallas Mavericks, né? Eu ia falar Denver, exclusivo lá do nosso grupo VIP, mas aqui a gente já tem um palpite para vocês, tá? O Cleveland joga em casa hoje com desfalque do seu melhor jogador, Donovan Mitchell. O Detroit Pistons é o melhor time da Conferência Leste, mas os Cavs, além de jogar em casa hoje, eles quase venceram o Pistons no último jogo, mesmo desfalcados, e a sensação que saiu para todo o elenco foi muito boa, de que em 7 jogos os Cavs acreditam que são melhores do que os Pistons desde a chegada do James Harden. No último jogo, na prorrogação ali, os Cavs perdeu, mas o jogo só foi para prorrogação porque esse idiota aqui, o Jalen Tyson, sou torcedor dos Cavs, fez uma falta burra no final do jogo ali, um cara arremessando a bola no meio da quadra, no estouro do cronômetro, e aí eles tomaram empate e depois perderam. Então assim, o Cavs foi muito competitivo, tinha tudo para vencer aquele jogo, e acho que hoje um handicap de mais 6.5 vale o risco, ou seja, o Cavs pode vencer ou perder de no máximo 6 de diferença. Só não pode perder de 7 ou mais. No ao vivo, em algum momento, o Pistons vai assumir a liderança do placar, e vai dar para pegar essas linhas aqui de mais 8.5, mais 9.5, pagando esses mesmos 1,50, se apeguem mais à análise de que o Cavs pode ser competitivo do que necessariamente a linha que a gente indicou. Mas os Cavs venceram 7 dos últimos 10 encontros contra os Pistons, cobriram esse handicap de mais 6.5 aqui em 9 desses últimos 10 encontros, e o Cleveland só perdeu um jogo, né, que foi ali com o James Harden. Foi o jogo contra o Oklahoma City Thunders, porque no último jogo contra o próprio Detroit Pistons, o Cavs conseguiu ele ser competitivo sem também o James Harden, que também foi ainda interessante. Hoje ele vai estar à disposição, tá? Então, se mesmo naquele jogo que os Cavs foi para prorrogação para poder perder, e ainda assim perdeu de 3 de diferença, sem o James Harden, que é o seu melhor jogador ao lado do Donovan Mitchell, acho que hoje eles podem ser competitivos e se aproximar do placar. Claro, o Detroit também tem muito a melhorar em relação àquele jogo, mas o handicap positivo mostra que vale mais a pena ficar a favor dos Cavs. Nos últimos 10 jogos, a gente tem aqui um recorte no qual o Cleveland foi o terceiro melhor ataque, o Pistons o sétimo. Defensivamente, o Detroit Pistons foi a segunda melhor defesa, enquanto que os Cavs foi a 14ª, mais o net rating, que é o saldo tirado a cada 100 posses de bola. Quantos pontos você faz? Menos quantos você sofre? A gente tá falando do terceiro contra o quinto melhor net rating desses 10 jogos. Então o Detroit é espetacular, são excelentes, sim, mas ficar no handicap positivo favorável aos Cavs ou na vitória simples dos Pistons buscando essa odd em torno de 50, acredito que faça mais sentido trabalhar com o HC positivo do Cleveland, principalmente porque o ex-treinador dos Cavs é o hoje atual treinador dos Pistons, e eles conhecem o método do Bickerstaff, né, que pode ser muito bem anulado hoje por jogadores que conhecem muito seu sistema e seus defeitos.
Agora vamos falar aqui de Miami Heat e Brooklyn Nets. O Miami Heat é um dos 10 times que mais cedem assistências por jogo na liga. Mesmo jogando em casa, eles ainda são um time de top 10 que cedem mais assistência, na verdade o quarto. Eu não confio no ataque do Brooklyn Nets para eles serem sustentáveis do começo ao fim do jogo, mas a gente tem uma oportunidade muito interessante, porque o Miami Heat, apesar de defender bem, é um time que joga num ritmo tão alto que eles cedem muitas posses por minuto, por isso o número tão alto de assistências em seus jogos. E a gente tem essa linha aqui excelente, 1.5 é uma linha factível para qualquer jogador que vá ter pelo menos ali 20 minutos contra o Miami Heat. Imagina um cara que joga na posição ideal, vamos de Terrence Mann para mais de 1.5 assistências nesse jogo, tá? O Terrence Mann tende a ser titular nessa partida de hoje, jogando como ala armador. Ele superou essa marca nos últimos 3 jogos consecutivos, tem 3.3 assistências de média na liga até aqui. Teve uma queda nos seus minutos aí, mas isso foi muito porque seu time perdeu de lavada e não teve lá muitas chances de ser competitivo o jogo todo, mas ele deve jogar em torno de 20 minutos, tá? Se a gente for olhar aqui os últimos 10 jogadores comparáveis ali que enfrentaram o Miami Heat, todos eles deram pelo menos 3 assistências, o que também é muito positivo, e nos confrontos diretos contra o Miami Heat, ele teve bons números, tá? Dando 2 assistências aqui na partida que aconteceu em dezembro de 25. Tem aqui vários jogadores que ele pode servir, não com encaixe perfeito para pontuar, mas eu prefiro muito mais trabalhar com ele conectando com o Michael Porter Jr., que é um cara que vem arremessando bastante, do que trabalhar com as assistências do Michael Porter. Inclusive o mercado projeta ele com 2.9 assistências para esse jogo de hoje, o que eu acho muito interessante, porque como eu disse, é um time que cede muitas assistências e que joga no pace mais alto da liga. A velocidade que esse Miami Heat joga proporciona boas possibilidades aqui de qualquer um de seus adversários terem over nas assistências. O Heat é favorito para essa partida, mas odd de 1,13 não vale o risco. Vamos falar de Toronto Raptors e New York Knicks, porque aqui a gente também pretende se basear muito mais em onde vale a pena se arriscar do que necessariamente por ser uma oportunidade assim de ouro, tá? A gente tá falando de um Knicks que joga como visitante e tá pagando 1,71 para que eles vençam essa partida. Se tivesse pagando em torno de 1,40, 1,50, eu não acho que valeria o risco. Mas 1,71 eu acho que vale, porque eles têm um histórico recente muito positivo contra os Toronto Raptors. Se a gente for ver nos últimos 10 jogos consecutivos, são 10 vitórias para o New York Knicks. O New York Knicks vive um bom momento e grande maioria dessas derrotas aqui foram por uma diferença grande no placar, né? A gente tem aqui das menores diferenças 6 pontos de diferença, a gente teve aqui 5, que mais que a gente tem aqui? 6 pontos de diferença aqui também, mas em grande maioria dos jogos a diferença foi muito elástica, tá? Nessa temporada foram 3 confrontos, 3 vitórias. O placar mais próximo aqui, que no caso o Toronto Raptors conseguiu chegar, foi o quê? 16 pontos nessa partida, que mostra como o New York Knicks pode se destacar mesmo fora de casa, onde de fato eles costumam ter uma queda, tá? Recentemente eles tiveram uma vitória aí muito elástica contra o San Antonio Spurs, o que motiva bastante para a sequência da temporada, e contra os Bucks também. Perderam para o Cleveland Cavaliers, mas é completamente compreensível para o Detroit Pistons, que na minha visão são os 2 melhores times do leste, ao lado ali do próprio New York Knicks e do próprio Boston Celtics, que também vem muito bem nessa temporada. Então são derrotas compreensivas. Enquanto que o Toronto Raptors perdeu 2 dos últimos 3 jogos, venceram o péssimo Washington Wizards, as derrotas foram compreensivas, mas as vitórias foram contra times ruins. O Bulls 2 vezes, o Indiana Pacers, o Bucks sem o Giannis. Em jogos grandes, como por exemplo contra o Detroit Pistons, eles perderam de lavada, contra o Minnesota Timberwolves também, e contra o Magic, o próprio New York Knicks, que são bons times da Conferência Leste, eles também não conseguiram se destacar, tá? Se a gente for olhar aqui na temporada, ofensivamente o Knicks tem o 3º melhor ataque, enquanto que o Toronto Raptors, ofensivamente por 100 posses de bola, é apenas o 16º da liga. Defensivamente, o New York Knicks é uma defesa de top 10, o Toronto também, a diferença aqui é mínima, mas o net rating, que é o saldo tirado a cada 100 posses de bola, a gente tá falando do 5º melhor time da NBA contra o 12º, e acredito que saudável igual tá hoje, a equipe do New York Knicks pode pontuar bem. O Toronto vem sofrendo bastante com armadores, isso pode ajudar o Jalen Brunson a potencializar os seus pontos para hoje. Os times estão saudáveis, mas dentro desse pequeno desfalque aqui, que é o Murray Boyles, a gente tem aqui o Toronto Raptors um pouquinho mais prejudicado para essa partida, já que é um cara que vem sendo titular em alguns jogos importantes. Falando aqui de Chicago Bulls e Thunder, a gente tem um jogo aqui com o Thunder muito desfalcado, mas um Chicago Bulls muito ruim na defesa, né? Um garrafão muito órfão, um time que joga rápido, defende mal, tem muitos desfalques, então acaba que fica fácil dos armadores conectarem passes para jogadores de garrafão que tem um aproveitamento bom, porque chutam perto da cesta, converter passes e transformar eles em assistências. Então o Chicago Bulls é o 3º time que mais cede assistências por jogo na liga. Eles são mais ou menos aqui o Miami Heat, tá? São rápidos, cedem muitas assistências, são o 5º time mais rápido da NBA, só que a diferença é que o Heat é o 4º melhor setor defensivo por 100 posses. O Chicago Bulls não, eles são o 6º pior, então eles são o Heat ainda mais favorável para se trabalhar com assistências. E diante de tantos desfalques, a gente tem um Cason Wallace
como um cara que vai ser titular hoje e vai ter como servir os principais pontuadores por dentro do Oklahoma City Thunder e principais titulares disponíveis aqui, no caso, o Chet Holmgren e também o Jalen Williams, que não é titular, né, mas vem fazendo partidas interessantes e pode pontuar bem através dos seus passes. Então, a gente vai aqui no Cason Wallace e vamos colocar mais de 4.5 assistências para ele, beleza? Porque além desse cenário muito bom que a gente tem aqui para poder machucar o Chicago Bulls, que defende muito mal, a gente tem um Cason Wallace que vem muito bem recentemente, deve ter ainda mais minutos, ainda mais a posse de bola em mãos, nesse time que sem o Shea fica ainda mais coletivo do OKC. O Cason Wallace está jogando na casa dos 30 minutos aqui, ele conseguiu pelo menos ser over nos últimos 6 jogos consecutivos. Essa linha de 4.5 dele aqui foi superada em 5 dos últimos 6 jogos que ele fez, e também 8 dos últimos 10 armadores que enfrentaram o Chicago Bulls foram over nas assistências. Os dois únicos que foram under, o Jamal Sheet com 4 e também o LaMelo Ball com 7, eles tiveram a minutagem reduzida por conta de um blowout, e no caso aqui o LaMelo Ball, né, além do blowout, ele ficou por apenas uma assistência, aqui o Jamal Sheet também, mas em resumo, o Chicago Bulls é um time muito frágil, né, muito favorável para você fazer números, e no caso aqui o Cason Wallace vai querer conseguir essas assistências. O Chicago Bulls vem muito mal, vem de uma ótima vitória contra os Bucks, mas antes disso eles estavam sofrendo muitos pontos, é um time extremamente vazado aqui, e a gente tem aqui eles como um dos times mais legais para se trabalhar com as assistências, principalmente no pick and roll, já que eles defendem muito mal esse tipo de jogada, sofrem muito no garrafão. Deve ser um jogo over, eu gostaria de trabalhar ali com a pontuação do Chet Holmgren, mas ele é um cara que para mim, ele deveria ser muito mais protagonista do que ele é quando o Shea tá fora, quando o Jalen Williams tá fora também. Então ele me decepciona um pouco, eu acho que ele pode ser o cestinha dessa partida, ou pelo menos ele deveria ser, mas no caso vai valer mais a pena a gente trabalhar com quem vai poder servir ele e servir outros jogadores também. No jogo entre Minnesota Timberwolves e Memphis Grizzlies, a gente tá falando de um Memphis que largou a competição, né? Daqui os próximos anos eles vão se reconstruir, se tornaram uma péssima defesa, eles que já vinham caindo bastante, né? Caíram ainda mais nos últimos jogos, por serem postos de bola, defensivamente, eles são aqui a 19ª defesa da liga, tá? Mas se a gente for pegar aqui nos últimos 10 jogos, mais ou menos, eles foram ainda piores, tá? Se tornaram a 6ª pior defesa da liga dentro desse recorte. Eles jogaram no ritmo alto, o 8º mais rápido da liga, foram muito vazados, então assim, é um time para hoje você fazer números também. E pensando que o Anthony Edwards costuma brilhar muito mais contra times do Oeste do que contra o Leste, ele gosta de pontuar contra times dessa conferência. O Memphis vem sendo muito vazado. E o próximo jogo do Timberwolves é no dia 5 contra os Raptors em casa, assim, o Raptors não deve enfrentar em mata-mata, no caso seria só numa final, né, o Timberwolves, caso eles cheguem lá. Então é um jogo totalmente irrelevante. O Anthony Edwards não gosta de arremessar tanto contra times do leste, então a gente tem aqui ele podendo pontuar bem hoje, porque dentro do calendário mais curto dele é onde ele vai poder fazer esses números, e quem sabe a gente tá aí com um cenário muito específico na briga pelo MVP dessa temporada, com jogadores aí não conseguindo atingir o número de jogos suficientes, tá bem aberta essa premiação, às vezes pode cair no colo dele, mas para isso ele precisa fazer mais uma partida de 30 pontos, seguindo essa atuada muito boa dele, tá? Eu espero pelo menos 30 pontos dele, acho que é uma linha alta para ele, dá para esperar baixar 27.5 no ao vivo, mas no pré-jogo eu acho que tem potencial, tá? Porque a gente tá falando aqui de uma defesa muito ruim do Memphis, como eu expliquei para vocês, para shooting guard, que é a posição de origem do Anthony Edwards, eles são dos 10 mais vazados da liga, e para point guard, que é a posição na qual ele vem jogando, eles também são dos 10 mais vazados, mas são também o segundo que mais cede bolas de 3. O Anthony Edwards na última temporada foi o cara com mais bolas de 3 em toda a NBA, né, em números brutos. E quando a gente vai aqui em players e olha um pouquinho aqui dos números dele, a gente pode observar que nos confrontos contra times da Conferência Oeste, vamos colocar aqui apenas West, a gente pode ver que ele é um dos maiores cestinhas da liga nesse cenário, em média, né, um dos caras que mais arremessa por jogo, né, sendo o terceiro maior cestinha com 29.5 pontos, o segundo que mais arremessa com 20.8, chegando quase aqui no nível do Luka, e ele tem um aproveitamento até melhor do que o próprio Luka Doncic, e arremessa 8.5 bolas de 3 por jogo, com quase 40% de aproveitamento. Então é um cenário muito bom aqui para ele poder pontuar bem, tá? Só que esse é aquele jogo pra gente ficar de olho no ao vivo, porque se ele não tiver a fim de arremessar, esquece. Superou essa marca em 9 dos últimos 15 jogos, e superou também em 8 dos últimos 12. Ele tem média de 29.5 pontos na temporada até aqui. Tem jogos aqui que ele arremessa na casa dos 25 arremessos por jogo, que é absurdo. Tem 49% de aproveitamento. 8 dos últimos 10 jogadores comparáveis dele que enfrentaram o Memphis Grizzlies foram over nas suas pontuações. Então é todo um cenário aqui muito interessante, tá? Nos confrontos diretos, ele fez 39 e 33. A gente indicou, inclusive, ou bola de 3 ou pontuação dele. A gente teve green, foi pontuação, se eu não me engano, né?
E esse é o terceiro confronto dentro dessa temporada contra esse adversário, que ele se destacou nos outros 2 jogos, mesmo jogando em Memphis. Hoje, jogando em casa, ele pode muito bem sim. Ele arremessou 21 e 27 arremessos. Se ele ficar numa média entre esse número aqui, ele vai bater os 30 com certeza. Seria em torno de 23, 24 arremessos. E ele não vai ter o aproveitamento na linha de 3 pontos tão ruim como nesse primeiro jogo. Mas ainda assim, ele conseguiu pontuar, é isso que importa. E acho que hoje é um bom cenário para ele fazer números. Mais uma vez, ainda mais que o Memphis Grizzlies agora não tem o Jaren Jackson Jr., já eleito melhor defensor da NBA, que agora joga pelo Utah Jazz. Falando a respeito de 76ers e Spurs, antes da gente caminhar para o final do nosso vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like para ajudar o projeto a seguir acontecendo. Esse é o palpite que eu acho que tem mais riscos, tá? Se vocês quiserem esperar no ao vivo a linha baixar para 0.5 para trabalhar com acima D, acho que é o melhor cenário, porque para arremessar de 3 você precisa de confiança e aproveitamento, e recentemente ele não tá com tanto aproveitamento assim. Mas é um dos melhores jogadores da liga, o Victor Wembanyama. Vamos aqui no seu over em bolas de 3, tá? 1.5 tá pagando em torno de 50, vai ter que esperar um pouquinho ali, tá? Provavelmente o final do primeiro quarto, para estar na linha de 0.5, ou minimamente esse 1.5 tá pagando em torno de 2, e caso ele mate uma bola de 3, vocês encerrem com lucro interessante ali. Mas para pré-jogo eu gosto disso daqui, porque o Embiid não joga hoje, e o Andre Drummond, que é o principal defensor do Wembanyama, hoje vai ser titular. Por que o Andre Drummond ele é considerado um jogador ruim hoje? Porque ele nasceu fora de época. É um baita reboteiro, um cara ali bom defensor, forte, etc. Mas ele é um cara muito limitado a defender o garrafão numa era onde a NBA tem pivôs muito modernos, que passam a bola, que batem bola por fora e que também arremessam de 3, é o caso do Wembanyama. Então o Wembanyama, ele é como se fosse o que fez jogadores ali como o Andre Drummond se tornarem relevantes dentro da liga, que hoje só tem tempo de quadra porque o Embiid não joga, tá? Então é todo um cenário interessante aqui para o Wembanyama explorar essa falta de deslocamento lateral, essa lentidão do Andre Drummond para poder sair do garrafão e perseguir pivôs por fora através das bolas triplas, tá? Como eu disse para vocês, recentemente ele não tá com um aproveitamento tão alto assim, mas o Philadelphia ainda é um dos 10 que mais cedem bolas de 3 para pivôs em toda a NBA, e por mais que o aproveitamento esteja baixo, ele segue arremessando ali pelo menos 4 bolas triplas aqui. Vamos olhar aqui nos últimos 3, 6, 7, 8, 9, 10 jogos assim. Então hoje num cenário tão ideal ele pode pontuar bem. 5 dos últimos 8 pivôs que enfrentaram os 76ers foram over nas suas bolas de 3. E a gente tem aqui pivôs que conseguiram estourar com facilidade essa linha, principalmente o Vucevic e o Bam Adebayo recentemente. E o Wembanyama ele pode explorar muito esses arremessos, principalmente porque o próximo jogo dos Spurs é muito mais relevante ali, né, no dia 5 contra o melhor time do leste, que é o Detroit Pistons. Então não tem por que o Wembanyama ficar brigando no garrafão, ali se matando. Ele deve trabalhar por fora, rodar a bola e arremessar de 3, porque hoje é um jogo quase que relevante para ele tentar ser muito atuante por dentro. O objetivo aqui é tentar recuperar sua confiança no território triplo. Beleza? Agora vamos falar a respeito de Lakers e Pelicans. Aqui a gente tem um New Orleans Pelicans que é um time muito vazado em geral, uma das 10 piores defesas da liga, mas eles são o time mais vazado e também o terceiro que mais sai de bola de 3 para ala armadores. Por que eu tô falando disso? Porque a gente tem o Austin Reeves e o Luka Doncic podendo pontuar muito bem contra esse adversário e, consequentemente, o cara que vai oferecer os passes para que eles pontuem bem, consiga seu over nas assistências, tá? Já que o LeBron, que também é um ala armador ali, ele pode conseguir esses números porque o Pelicans eles são o quarto que mais cede assistências por jogo para jogadores dessa posição na liga. Então a nossa linha hoje é mais de 5.5 assistências do LeBron. Todos os caras que a gente indicou em assistências aqui são contra times que são dos 10 que mais cedem assistências por jogo, mas o New Orleans Pelicans eles sofrem muito no pick and roll e o LeBron ele canta muito bem essa jogada, tá? Vamos de mais de 5.5 aqui para ele, tentar pegar uma linha de 4.5 acima dele ao vivo é interessante. Nos outros jogos, a gente trabalhou com a pontuação do Doncic ou do Austin Reeves, e deu muito bom, mas o Austin Reeves não tá pontuando ali na casa dos 20 a 25 pontos, como no começo da temporada, então a gente teve que encontrar um novo caminho. E no último jogo foi justamente essas assistências do LeBron que bateu, ele fez um bom jogo contra os Pelicans, tá? E hoje a gente acredita que ele possa superar mais uma vez, vamos pegar aqui só a data, onde ele foi esse over de assistências, foi aqui, ó. A gente tinha pegado a linha de 5.5, ele deu 8 assistências, mesmo marcando 30 pontos, tá? Então é um cenário bem legal. Nos outros jogos lá ele acabou não jogando, porque ele estava se recuperando de lesão. Mas enfim, o LeBron superou essa marca aqui em 9 dos últimos 13 jogos que ele fez. Em 3 aqui que ele foi under, ele ficou com 5 assistências, foi bem de raspão, mas foram em jogos mais competitivos do que o que ele vai ter hoje. O Pelicans é um dos 10 times que mais cedem pontos por jogo na liga.
o consenso de linha dele ideal seria de 6.5 e o mercado projeta ele com 7.5 hoje, ou seja, bem acima daquilo que a gente está conseguindo pegar nessa partida de hoje. E até por conta desse pick and roll ruim de defender deles, o Pelicans também são dos 10 mais cedem pontos para pivôs. O LeBron pode conectar também muito bem passes ali com o DeAndre Ayton e qualquer pivô ali que vá atuar hoje pelos Lakers. Nos últimos 10 jogos contra o New Orleans Pelicans, o LeBron tem 8.9 assistências de média, ele superou esses 5.5 nos últimos 3 jogos consecutivos e superou também 90% desses jogos recortados, o que é muito positivo também. Vamos trabalhar com as assistências do LeBron, por mais que ele jogue às vezes como um ala de força, ele é um cara muito participativo na armação do jogo, então ele é muito mais um ala armador do que tudo. Pode ser que hoje ele acabe se destacando, o Lakers é favorito hoje, deve pontuar bem, mas o Pelicans vai fazer o jogo da vida deles contra a franquia mais midiática da liga, jogando em Los Angeles, então deve ser um jogo bem complicado, hoje de 1,28 não vale o risco. Análise de Kings e Suns e também de Orlando Magic Wizards é exclusividade do nosso grupo VIP, chama no WhatsApp, garanta sua vaga e participe do grupo VIP mais completo do mundo com preço promocional para vocês hoje garantirem a sua vaga e ficar com a gente até o final da temporada. Não vai ter mais nenhuma cobrança até a NBA Finals, mas vai ter conteúdo e palpite com conteúdo todos os dias. Muito obrigado pela audiência de todos e falou!